Bom, meus irmãos, eu quero falar de um assunto muito importante e eu trouxe esse cara extraordinário para falar pra gente sobre Jesus e religião. E tem uma coisa muito importante que nós conversou também, Luiz, uns dias atrás agora. Mais uma palavrinha para nós conversar. Jesus, religião e religiosidade. Primeiramente, uma satisfação de estar aqui, né? E sem delongas, é verdade, né? Uma coisa que a gente precisa aprender é que essa palavra religião, ela foi muito demonizada, né? Por causa da religiosidade, né? Se nós olharmos a palavra de Deus, na carta de Tiago às igrejas, nós vamos ver que ele fala a respeito da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas e abster-se das concupiscências da carne, uma coisa assim. Isso. Se não me engano. E quando a gente olha para essa palavra, a gente começa a entender que a religião ela é boa. A gente sabe que religião significa religar, e que é religar o homem a Deus, mas aí entra uma outra palavra que é religiosidade, né? E eu refletindo um pouco sobre isso, eu entendo que a religiosidade é como se você colocasse uma roupa ao qual mandaram você colocar, e de repente você vai lá e tira essa roupa em determinados momentos da sua vida. Eu entendo muito religiosidade por isso, porque nós entendemos que servir a Deus é você servir a pessoa que é religiosa, nesse sentido de religiosidade. Ela entende que servir a Deus talvez é servir dentro de quatro paredes. Entendi. Ela entende que servir a Deus é você usar uma calça comprida e não poder usar um short. Eu gosto muito de short, eu gosto muito de ir na igreja de short. Mas o mais interessante, quando a gente olhando para o contexto de Tiago, a gente vê que aquelas pessoas religiosas, o que elas faziam? Elas até tinham Deus no coração, mas elas não praticavam obras, né? Se nós olharmos a palavra de Deus na carta de Tiago à igreja, nós vamos perceber que naquele contexto as pessoas elas entenderam sobre a graça de Deus através do apóstolo Paulo, só que de uma maneira um pouco contorcida. Então eles viviam dentro do templo, só que as ações não eram condizentes com aquilo que eles acreditavam, né? Então é por isso que Tiago fala assim, se alguém te pedir uma roupa, você não tem que orar pela pessoa, você tem que dar a roupa, né? Ele fala que a evidência da graça de Deus em nós, a evidência são as boas obras, as boas práticas, né? E isso se perdeu um pouco. E eu entendo também que essa questão de religiosidade, ela não é nem muito espiritual, mas lá no passado aproveitaram da mente das pessoas, da fraqueza emocional das pessoas para que pudessem manipulá-las de alguma maneira, né? Então, hoje nós vemos que muitas pessoas não leem a palavra de Deus, muitas pessoas são como os bereanos, que é bereano? Bereanos são quando o apóstolo Paulo ele estava na sua viagem missionária e ele chega num determinado lugar e o pessoal de Bereia, que era um povo estudado... Bereia era uma cidade, né? Era uma cidade. E aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo ele pregou o evangelho para essas pessoas. Só que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o apóstolo Paulo ia pregando, o pessoal de Bereia iam analisando nas escrituras para ver se era verdade. Olha. Então, eu me considero um bereano, né? Tá certo. Eu não me considero um polêmico, eu me considero um bereano que não vou engolir tudo aquilo que vem, que ministram para nós, para mim. Entendi. Mas o mais importante de tudo é que nós temos um Jesus que vem e nos liberta dessa religiosidade, né? Havia esse problema com os fariseus na época, havia esse problema naquele contexto, a questão da religiosidade, onde os fariseus colocavam um peso maior do que a lei para aquelas pessoas, e eles estavam cansados, por isso que a gente vê em Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Porque eles estavam cansados de um peso que nem os fariseus conseguiam suportar. Então, no caso, eles seguem a religião, mas por viver em religiosidade, eles ficam cansados. A religião cansa eles. Exatamente. Por causa disso. Exatamente, porque eu acredito que a religiosidade, uma pessoa religiosa nesse sentido, de religiosidade,
ela não foi alcançada pela graça de Deus. Então, se ela não foi alcançada pela graça de Deus, ela vive sobre a lei. E a lei cansa, porque nós não conseguimos cumprir a lei, né? Por isso que vem a graça de Deus, que nos transforma para nós sermos. O religioso, ele não é transformado para ser. Ele entende que ele precisa ser para de fato ser alcançado por essa graça. Ele tem que fazer alguma coisa para poder estar em dias com Deus. Exatamente. Sabe? E o mais interessante de tudo isso é que Jesus, ele vem na pregação dele, quando nós vamos ver no decorrer da sua jornada ministerial, nós vamos ver que ele refuta muito esses pensamentos e essas ideologias, né? Por quê? Porque Jesus veio para salvar o pecador, ele veio para dar alívio para essas pessoas e veio para dar alívio a essas pessoas que estavam vivendo sobre uma religiosidade, sabe? E isso é muito perigoso. Isso é perigoso para aqueles que ensinam. E de fato eu entendo que existem pessoas que fazem de má fé, mas eu entendo que tem pessoas que acreditam dessa maneira, embora não seja verdadeira, embora a religiosidade ela não consegue entender a graça de Deus. Nos dias de hoje eu vi, cara, muitos jovens, como por exemplo, eu estou muito feliz em ver que tem muitos famosos se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, como por exemplo o Léo Stronda, que passou uma dificuldade muito difícil ali. Aconteceu um acidente com ele, mas ele acabou encontrando Deus, apesar da dor ali, ele encontrou Deus. Louvado seja Deus por isso. Vejo que o Yehudi também tem se erguido grandemente, que é um dos famosos. E são pessoas que, tipo assim, começou a caminhada tudo torta, loucamente a vida, e em algum momento encontrou Jesus, se converteu e agora segue Cristo e fala dele para todo mundo. Só que por outro lado meu coração já fica meio triste, porque eu vejo as pessoas que cresceram na fé, tipo a Priscila, cresceu na fé, pregava de Jesus, tudo. Aí parece que começou a desenvolver um evangelho do seu achismo. E eu comecei a enxergar um pouco de religiosidade com base nesse ponto. E agora eu vou te explicar por quê. Porque ela, por exemplo, está indo em vários podcasts, não para criar polêmica, só para citar exemplo. Ela vai em vários podcasts e ela não diz o que a Bíblia está dizendo. Ela diz o que ela quer que a Bíblia diga. Eu quero que a Bíblia diga assim para mim viver, conforme a minha zona de conforto aqui está confortável, eu quero que a Bíblia ande conforme a minha vontade. E aí a pessoa acaba desenvolvendo um padrão de evangelho que não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus vai te tirar do conforto, vai te cutucar e vai te custar alguma coisa para você viver em obediência. Com certeza. Aí eu vejo que essa diferença de religiosidade é ficar julgando o que as outras pessoas fazem, falando assim, mas aquilo ali não devia ser assim, eu acho que não sei o quê. Sendo que a nossa opinião não cabe muito no Evangelho, é a opinião de Cristo e a palavra de Deus. Então uma pessoa que está seguindo Jesus, que está seguindo a religião em Cristo e não está seguindo a religião em religiosidade, com esses julgamentos, com essas coisas, como que seria a personalidade de alguém, por exemplo? Vamos uma pergunta mais difícil. Mas como que seria uma pessoa que está andando em Cristo e não andando em religiosidade? Que ela segue mais o Evangelho. Como que seria, sei lá, as características, a personalidade dessa pessoa ou a forma que seria a caminhada dela? Você tem algum exemplo para nos dar? Eu vou tentar definir de uma forma bem simples, né? E muito particular daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu acredito que viver o Evangelho é você viver para a glória de Deus, tanto o extraordinário quanto o ordinário. Eu acredito que não há distinção e nem divisão. O que acontece? Muitas vezes nós temos essa distinção. Na igreja eu glorifico ao Senhor, mas na minha vida ordinária, naquilo que eu estou fazendo diariamente, eu não glorifico tanto assim. Muitas pessoas esperam uma agenda de uma igreja para que possa glorificar o Senhor. Eu entendo que não é sobre uma agenda. E algo interessante, agora até... Os padrões do Evangelho não seria esse. Não seria. E não é o medidor, né? Nós não medimos uma pessoa se ela é cristã ou não pelo quanto de agenda que ela segue na igreja, na denominação dela. O tanto de obra que ela faz não significa o tanto de Cristo que tem nela. Exatamente. E eu acho que o ordinário evidencia muito mais que você é um discípulo de Jesus do que o extraordinário, do que coisas grandes que nós fazemos no decorrer da nossa vida.
Então, por exemplo, para mim hoje o mais importante é eu ser um bom esposo e um bom pai. Então, para mim tá ótimo. Hoje a pessoa que eu preciso mais discipular na minha vida e que é mais importante são os meus filhos. E hoje eu não abro mão disso. Hoje eu entendo que isso é muito mais importante do que uma agenda numa denominação, do que numa igreja, sabe? O religioso, ele não entende. O religioso, se nós formos buscar lá atrás, nós vemos que antigamente existiam uma agenda muito grande, né? De domingo a domingo você tinha que estar na igreja, a irmãzinha tinha que estar lá na igreja, depois o culto dos homens, depois havia vários eventos e às vezes não tinha tempo para cuidar do mais importante, que é a sua casa, que é a sua esposa, que é seus filhos. Nós não conseguimos muitas vezes glorificar Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade. Nós não conseguimos glorificar Deus no ordinário, sabe? Nós não conseguimos ser um discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus é caminhar como o mestre caminhou. Sim. É sentar na roda de algumas pessoas que muitas vezes não são cristãs e saber se comportar como um cristão. E ali você aproveitar a oportunidade, sabe? Eu acredito muito que um cristão ele é muito intencional. Eu acordo de manhã e falo assim, Senhor, qual é a oportunidade que eu vou ter hoje de poder falar do Senhor? Então, muitas vezes eu estou no meu trabalho, eu trabalho perto de poucas pessoas e eu tento sempre se aproximar ou talvez ver um comportamento, se a pessoa está triste ou não está, se está feliz ou não está, enfim, isso não vem ao caso, mas eu tento sempre ver uma brecha para poder falar daquilo que eu carrego, sabe? Porque o cristão verdadeiro, ele imparte. O que é impartir? Ele carrega alguma coisa e ele transmite o que ele carrega. O religioso não consegue fazer isso, porque ele não carrega a graça de Deus. O religioso acaba se sentindo melhor do que aquela pessoa, e é um exemplo que eu vi. Eu não sei quem é o cara que fala, mas ele diz assim: quando eu vou evangelizar, eu sou como um mendigo contando ao outro mendigo aonde encontrar o pão. Exatamente. Porque nós somos iguais na questão, Exatamente. Né? Eu não me coloco como melhor, tipo assim, Jesus me salvou, valeu, eu tô melhor do que o coitado ali, vou compartilhar, porque coitado dele, né? Ele é pior do que eu. Exatamente. A única diferença... Andar com Cristo te iguala. Exato. A única diferença que faz com que a gente tenha alguma coisa a mais que eles é a graça de Deus. Né? Se não fosse a graça de Deus... É verdade. Não, a gente também não teria discernimento de muitas ações que nós fazíamos no passado. Então, eu acredito muito nisso e eu acredito que, até citando o que você estava falando da Priscila, do Yudi, de pessoas que foram transformadas pela graça e pessoas que se desviaram, podemos dizer assim, né? Que se perderam caiu da no graça, caminho. vamos dizer assim ou não? É um assunto para... Ou se afastou do primeiro amor. Pode ser. Tropeçou no meio do caminho. Sabe, uma coisa que eu tenho me perguntado muito, uma coisa que eu tenho questionado muito é que por que essas pessoas muitas vezes deixam de viver o evangelho? Por que essas pessoas se perderam? Sabe, porque muitas vezes é muito fácil nós olharmos para essas pessoas e dizermos, eles olharam para o homem, ou eles entenderam errado porque eles querem fazer a vontade deles. Sim. Mas existe um contexto muito grande no meio gospel, falando assim, porque nós estamos falando de artistas, de pessoas. Com certeza. E quando a gente entra no meio desse meio gospel, a gente sabe que muitos deles é um meio corrompido e que muitas vezes usam as pessoas, que muitas vezes manipulam as pessoas a fim de obterem resultados terrenos. Então, a gente tinha que sentar na mesa com essas pessoas que estão chateadas, que estão tristes, que de alguma maneira se desviou da fé e perguntar o que está acontecendo, por que você fez isso, por que você fez aquilo. É muito fácil nós ficarmos do lado de quem está dentro de uma denominação e nós não olhamos com esse olhar de amor para aqueles que se perderam, e talvez foi porque foram magoados por causa desse sistema religioso. Cara, é complicado, né? Porque a gente não sabe o fim das coisas, né? Não sabe o que aconteceu, mas eu olho assim com o sentimento de que é mais fácil a gente julgar do que ajudar a resolver o problema, né? É verdade. É mais fácil a gente estar de longe apontando. São alguns motivos que a gente trouxe aí. Grande amigo para estar falando para vocês aí um pouquinho. Espero que abra sua mente, você comece a enxergar mais aos olhos da perspectiva do Evangelho,
o que é seguir o evangelho pelos olhos da Bíblia, da palavra, e não só pelos olhos dos pregadores que você escuta, não só dos olhos do seu líder, do seu pastor, mas pelos olhos de que Deus quer que você enxergue, com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, como que nós devemos ser cristão. Então fica aí, próximo vídeo vou estar trazendo mais um convidado para falar com a gente, mais um tema espinhoso, difícil, mais uma bênção pra gente aí. Já se inscreve no canal que daqui a pouco eu vou estar voltando com mais um vídeo aqui para lembrar você que você tem um relacionamento para viver com Jesus e nós vamos estar aqui para te ajudar nessa caminhada, para ajustar a sua fé com o seu coração, para andar alinhado com as coisas do reino. Valeu, meu irmão, até o próximo vídeo. E lembre-se, faça tudo para a glória de Deus.